of all, I would like to ask you, if you want, please open your Bibles in Luke chapter 15 and stay there, because we're going to read now some verses, but then we're going to come back and see more verses. Então vamos abrir no capítulo 15 de Lucas e vamos permanecer aí durante um tempo. And for the sake of time, I'm going to read in English, and you can follow in your Bibles in Portuguese if you don't mind, please. Então, para não perdermos tempo, vamos apenas ler na língua inglesa. Because we are trying as much as possible to have shorter services, okay? Less than 2 hours. Estamos a tentar condensar o nosso tempo e resumir tanto quanto possível. Because unfortunately, with the translation, our service, they are extended too much, so we need to try to condensate, to synthesize. So, Luke chapter 15, let's read the first 10 verses for now. And it goes, "Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, 'These men welcome sinners and eats with them.' Then Jesus told them this parable. 'Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyful puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Or suppose, verse 8, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of angels of God over one sinner who repents. So, basically, Jesus here, and to give you a little bit of the background, is telling them, the teachers and the religious men, the tax collectors, that 2 stories just with one thing in mind. Então, basicamente, o que está aqui a acontecer é que Jesus está a falar estas histórias àqueles homens religiosos, aos coletores financeiros. Ele está a dizer aqui alguma coisa para eles. And the goal of Jesus was to them to understand what he was doing with those sinners around him. E Jesus, ele queria que aqueles pecadores entendessem o que é que ele queria dizer com estas parábolas. And to be honest, you know what? I think those tax collectors, those religious men of the law, they were completely stupid. E aqueles homens coletores das taxas, religiosos, fariseus, saduceus, eles eram pessoas talvez um pouco ignorantes. Because the only way for them to understand that spiritual truth that Jesus was want them to understand was through a parable, through a story. Porque foi necessário Jesus contar esta parábola, esta história, para eles poderem entender o que é que Jesus estava a querer dizer. Otherwise, they couldn't understand why Jesus is sitting, with sinners and prostitutes and this kind of people around him. Porque se não fosse assim com esta parábola que Jesus contava, eles não entendiam porque é que Jesus estava sentado com pessoas, por exemplo, prostitutas, pecadores. Eles não entendiam isto. During this last week, as I was, studying this chapter, e durante a semana passada, quando eu estava a estudar este capítulo 15, and I was troubled in my heart as I was studying it. Eu também estava com um pouco assim inquieto no meu coração enquanto estudava. Because the more I studied this passage in Luke chapter 15, porque à maneira que eu estudava mais esta passagem de Lucas 15, more I realized how I and the church we have been not responding to the call of Jesus. Então, ao estudar, eu comecei a entender cada vez mais e melhor quanto eu não estava a fazer aquilo que Jesus nos estava a fazer, tanto eu como a igreja no geral. I could see myself like in the mirror and like being one of those tax collectors. Ao meditar na palavra,
foi como que um espelho para mim e eu pude analisar a minha vida e ver. Eu estava a ser como um daqueles fariseus, como um daqueles religiosos. And you know what? The message today may be challenging to you. E esta mensagem que eu hoje vou falar, talvez é um pouco But let me desafiante, tell you, it's the message of the Bible. mas esta mensagem é a mensagem da Bíblia. And this message, every message from the Bible, although sometimes they are challenging, they are not meant to condemn us. E esta mensagem, ela faz parte daquilo do ensino da Bíblia e não é para a nossa condenação. But it is meant to challenging us, Mas to tem- change us. Mas tem como objetivo nos ajudar, nos abrir o entendimento para que nós mudemos. Leave the fly alone, please. Let it fly, okay? You just look upstairs, look up if you are looking to Jesus. Otherwise, don't bother with the fly, okay? So every message from the Bible is meant to change us. Então, cada mensagem da palavra de Deus, ela tem como objetivo nos mudar, nos desafiar. But for us to change, sometimes we need to be confronted. Mas muitas vezes, para que aconteça uma mudança em nós, é necessário uma We confrontação. need to feel ourselves. Don't worry with the fly. In Jesus' name, be free of that fear. Leave it. Caneco. Okay? So it requires that we need to feel uncomfortable in order to change. É necessário nós sentirmos em nós um desconforto para que nós possamos mudar. So let's go back to the scripture. Então, vamos voltar ao que diz a palavra de Deus. In these two parables, Nestas duas parábolas, something of value was lost. alguma coisa que tinha valor acabou por se perder. A coin Numa das parábolas era uma moeda or a sheep. e na outra era uma ovelha. And in both cases, it was something of value for the owners. E nestas duas parábolas, tanto uma coisa, a moeda, como a ovelha, era algo que tinha valor para os seus donos. And nobody, including the religious leaders, E ninguém, incluindo os líderes religiosos, who valued so highly, the material things, que davam tanto valor às coisas materiais, they wouldn't ignore such a loss like that, something of value. eles não podiam ignorar uma perca daquele tamanho, uma coisa Actually, de valor. rather, they would put every effort to finding it. E eles iriam pôr todo o seu esforço até poderem encontrar isso que estava perdido. And of course, when they find it, they would rejoice. E claro que ao encontrarem essa coisa perdida, eles se iriam alegrar e se regozijar. That's why, as smart as he was, Jesus, he used those parables to catch their attention. É por isso que Jesus, inteligente e sábio como ele era, ele usou estas histórias, parábolas, para captar a So, atenção if deles. this is true, that there is values for us, for something that we lost, and we value that stuff, Então, se é verdade e é que há valor em alguma coisa que nós valorizamos e que nós perdemos, so let me ask you, então vou fazer uma pergunta. shouldn't we also value a lost soul? Será que nós também não devemos dar valor a uma pessoa que está perdida? Shouldn't we be concerned with people that are lost in their sin out there? Não devemos nós preocuparmos com aqueles que estão perdidos e estão vivendo no seu modo de viver pecaminoso? When you use this term lost, it means people that are not Christians, they didn't know Jesus as their Lord and Savior yet. Quando usamos esta palavra perdido, queremos dizer com isto aquela pessoa que não conhece Jesus, não sabe que Ele é o Senhor, o Salvador. So those they are not yet in the household of God, but whom God desires for them to come home. São aquelas pessoas que ainda não pertencem à família de Deus, mas as quais Deus está desejando que elas aceitem Jesus. In this same chapter, a little bit later, we see another parable that Jesus taught them about the prodigal son, the lost son. E mais à frente, mais uma parábola, Jesus está a ensinar sobre o filho pródigo. And you can see how that father acted upon the situation.
E nós podemos ver nesta história como é que aquele pai que perdeu o seu filho, como é que ele agiu na situação em que ele The se Bible tells us encontrava. that every single day, that father, he went to the edge of the property, just looking and waiting for the prodigal son, the lost son, to come back home. A Bíblia nos mostra que cada dia aquele pai, ele ia até à berma da sua propriedade procurando ver se encontrava aquele filho que estava And perdido. this father, it's a figure of God. E este pai nesta história, ele é a figura de Deus. And it says on Luke 15, chapter 31, verse 31, that when the father saw his son coming home, E diz no verso 31 que quando aquele pai, ele viu o seu filho aproximar-se de casa, and then when he embraced him, he said, he was lost, but now is found. diz que aquele pai abraçou o seu filho e disse, ele estava perdido, mas agora ele se encontrou. And that's a figure of God's love for us. E esta é uma figura do amor de Deus por cada um de So, nós. it means to me that the ones that are lost out there, God the Father is waiting for them to come home. E isto para mim quer dizer que aquelas pessoas que não conhecem Deus, não conhecem Jesus, Deus o Pai está esperando que eles voltem de novo ao lar, aos braços God the de Deus. Father is waiting to say, he was lost, but now he's found. Deus o Pai, ele está esperando para poder dizer, ele estava perdido ou ela estava perdida, mas agora ele se So, encontrou. if when we lose something of value, we take time to look around until we find it, Então, quando nós perdemos alguma coisa de valor, nós tiramos do nosso tempo para procurar até achar. shouldn't we respond the same way, or even in a greater way to those that are lost in sin? Será que nós também não deveremos fazer a mesma coisa para com aquelas pessoas que estão perdidas no seu pecado? Should we put on the same effort, and perseverance in searching for them? Será que não deveríamos pôr também o nosso esforço, tempo, perseverança em buscar e alcançar essas almas? And the same way the people that lost their values when they found them, they rejoice. Shouldn't we rejoice when some soul is found for God? E também, como na história, as pessoas que encontraram aquilo que elas tinham perdido, se alegraram, regozijaram, também nós nos alegramos e regozijamos quando alguém aceita Jesus. That's basically the teaching of those three parables. It's to teach the church what we should do, going out and putting effort to reach for the lost souls. E este é basicamente o ensino destas três parábolas que Jesus ensinou. Nós, como igreja, irmos lá fora, onde estão os perdidos, e fazer a nossa parte para os trazer para o reino de Deus. So today in this message, I want to share with you a few things that we should have in mind in order to reach the lost people. E hoje quero compartilhar com vocês algumas coisas que nós devemos ter na nossa mente para podermos, com sucesso, alcançarmos pessoas para o reino de Deus. So in chapter 15, verse 1 and 2 that we already read at the beginning, it says, "Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus, but the Pharisees and the teachers of the law muttered, 'This man welcomes sinners and eats with them.'" Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. And there is another verse that I want to mention to you in Matthew. You don't need to open up, just read it, just hear it. In Matthew 9:36 it says, "But when Jesus saw the multitudes of people, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd." E Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. So the first thing I would like to share with you, in order to reach lost people, we need to be filled with compassion. E a primeira coisa que eu quero compartilhar convosco é para nós podermos alcançar os perdidos, nós temos que estar cheios de compaixão. Jesus, he had the tax collectors and sinners gathering around him. It says, verse 1. Diz no verso 1 que Jesus tinha à sua volta
montes de coletores de taxas e pecadores que estavam And you know ali ao pé dele. what I found interest, probably for the first time, I never realized that when I was reading and meditating, these people, these lost people, sinners, tax collectors, they were people that the Jew people they hate them because they were Jew people working for the Romans and taking their money to give them the money to the Romans. So they don't like at all the tax collectors. E estes homens, os coletores das taxas, eram homens odiados pelos judeus, eles eram detestados. So Jesus he has tax collectors and sinners around him. E então Jesus estava ali rodeado And com estes homens pecadores. That's what I found so interesting. These lost people, they were not running from Jesus, but rather running to him and being around him. E aquilo que eu achei tão interessante nesta história foi ver que estas pessoas perdidas, elas não estavam fugindo de Jesus, elas corriam para o pé de Jesus. They were not avoiding him, ignoring him. Estas pessoas não tentavam ignorar Jesus Not ou evitá-lo. even they were hostile, towards him. Elas nem sequer estavam a ser hostis em relação a Jesus. It says they were gathering around him to hear him. Diz aqui que eles estavam à volta de Jesus para o ouvir. So I made myself a question, why was that? E eu interroguei-me a mim mesmo por que isto estava a acontecer. Why doesn't happen the same today with us Christians? Por que nem sempre acontece conosco o que aconteceu com Jesus? Why we complain so much that the sinners they don't want anything with us and with our message? Por que há tantas queixas e até murmurações de pessoas que dizem os pecadores não querem falar comigo, Why não querem ouvir a minha mensagem? Why those sinners they were attracted to him and be by him? Mas por que com Jesus aqueles pecadores eles eram atraídos a estarem perto dele? Why they want and they are so willing and eager to listen to Jesus? Por que eles estavam tão disponíveis e dispostos a ouvir o que Jesus tinha para dizer? It certainly wasn't because Jesus had an easy message, that tickled people's ears. E com certeza que não era porque Jesus tinha uma mensagem agradável ao ouvido das pessoas. It wasn't for sure because Jesus he compromised himself with sin, so to be one like them. Certeza absoluta que não era porque Jesus tinha se comprometido com o pecado deles e era como eles. But I believe the reason why they gathered together, they were attracted to Jesus, it was because of Jesus' compassion towards them. Mas eu acredito que a razão, ou uma das razões porque eles eram atraídos a Jesus é por causa da compaixão que Jesus tinha, que os fazia atrair a Ele. If you want to reach lost people, you need to show compassion. E se nós queremos alcançar os perdidos, é necessário mostrarmos compaixão. Jesus loved them. Jesus showed them love. Jesus, ele amou-os e mostrou-os de forma prática que os amava. Jesus never showed them a condemning attitude. Jesus nunca mostrou uma atitude de condenação. There is a phrase in verse 2 of Luke 15. It says that Jesus welcomes sinners and eats with them. Diz lá num versículo em Lucas que Jesus ele dava as boas-vindas aos pecadores e até tomava refeições com eles. The word in Greek, the word welcomes, it means to receive someone as a friend. E esta palavra bem-vindo na língua grega significa receber alguém como um amigo. So, paraphrasing Luke, Jesus is receiving sinners, tax collectors, prostitutes, every kind of sinner as friends, and he sits and eats with them. Então, como diz aqui Lucas, Jesus ele recebia os coletores de impostos, os pecadores, as prostitutas, como amigos dele. That was the kind of attitude that Jesus had towards the lost people. Esta era a atitude que Jesus tinha para com os perdidos. Jesus welcomed them. Jesus ele lhes dava as This English boas-vindas. And he was, filled with compassion for them.
E ele estava cheio de compaixão por aquela gente. accepting them the way they were, E ele aceitava aquela gente da maneira como eles eram. despite their sins and faults. Jesus loved them and showed compassion. Apesar dos seus pecados, das suas faltas, Jesus sempre lhes So mostrava they looked to compaixão. Jesus as a friend and not as a foe. Então, eles olhavam para Jesus como um amigo e não como um inimigo. Jesus' attitude to the lost people Jesus had an attitude that lost people were attracted to them. A atitude de Jesus era tal que as pessoas perdidas elas eram atraídas à presença dele. In our days, the reason why people they are not attracted to us, church, E nos dias de hoje, a razão, muitas vezes, porque as pessoas não são atraídas a virem à it's igreja, because we don't show this kind of attitude like Jesus did. é porque muitas vezes esta atitude que Jesus teve, nós não temos. We don't show that compassion towards them. Nem sempre mostramos a compaixão para com as pessoas We perdidas. speak about, but we don't show love. Muitas vezes falamos de amor, mas não mostramos amor. Instead of being, inclusive, we are more kind, have more kind of a judgmental spirit towards them. E em vez de termos pessoas mais inclusivas, temos uma atitude de muitas vezes de crítica e de julgamento. Instead of receiving them and embrace them the way they are, we first say, "Now you first go deal with your stuff and then you come back." E em vez de recebermos as pessoas tal e qual elas são, nós dizemos, trata dos teus problemas e depois eu falo contigo. You go clean yourself up first and then you come back and because I'm holy. E muitas vezes temos uma atitude, sem falar em palavras, mas a nossa atitude nós mostramos, vai, trata de ti And- porque eu sou o santo. This is the truth, E esta é a pura verdade. as it is. É a verdade tal e qual como ela é. We think we are better than them. Muitas vezes pensamos que somos pessoas melhores do que os outros. We think we are in a superior position than them. Muitas vezes está em nós uma atitude que estamos numa posição superior And aos outros. we forget that we were lost too. E Once upon a tendemos time. a esquecer que também andámos lá perdidos. And we were found. Mas fomos encontrados. And they are in the same position that we were a while ago. E eles estão na posição em que nós também já estivemos. And um dia. instead of criticizing and pointing fingers, we should say, welcome, welcome, E em welcome vez home. da atitude nossa ser de apontar o dedo e criticá-los, nossa atitude deve ser, vem, és bem-vindo. We should show compassion and not just speaking about compassion. Nós devemos mostrar compaixão e não apenas falar When sobre compaixão. Jesus saw the multitudes, he was moved with compassion. Quando Jesus ele via aquelas multidões, ele movia-se dentro dele com compaixão. Let me give you an illustration for you to understand better the different kind of people that there are in this world. Eu quero vos dar uma ilustração para vocês entenderem um pouco melhor o tipo diferente de gente que há hoje nos dias de hoje. And in the churches there is this three kinds of different people. E na igreja há pelo menos 3 tipos diferentes de pessoas. When there is a traffic accident out there, Quando existe, por exemplo, na rua um acidente com o tráfico, at the scene of this accident, there is always 3 groups of people. na cena deste acidente com viaturas, há pelo menos 3 tipos diferentes de pessoas. And each one of those 3 groups of people, they have a different attitude towards the situation. E cada um destes 3 tipos de pessoas tem uma diferente atitude para com a situação que ocorreu. Towards those they are involved in the accident. Tem uma atitude diferente para com aqueles que estão envolvidos no acidente The que first, se deu. the first group of people, it's what I call the bystanders. The people they are walking around, they see the accident and they stop just to look, just to see, to watch. Um dos tipos de pessoa que eu qualifico é aqueles que estão ali só para ver. Eles passam e param só para ver o que They está a are acontecer. curious about what happened and they are just there just to watch. No involvement, just watch. Eles passam e eles estão ali só por curiosidade para ver o que está a acontecer apenas. The second group of people that shows up at the accident scene, it's the police officers. O segundo grupo de pessoas que aparece numa cena destas de um acidente são os polícias. And their task is to investigate the cause of the accident.
E a tarefa dos polícias é investigar a razão por que aconteceu o acidente. Assign blame, E qualificar quem é a pessoa culpada. and even, to give the appropriate warnings and write, the tickets if it is needed. E se for necessário falar e fazer o que é preciso fazer, e até se for preciso passar a multa, ele tem que passar a In multa. other words, to give a punishment for Ou what seja, happened. Ou por outras palavras, culpar e dar o castigo legal à pessoa que é The culpada. third group of people that shows up at accident scene, it's the paramedics. E o terceiro grupo que aparece numa cena de um acidente como este são os paramédicos. And the paramedics, they are the people usually most welcome, in an accident, at an accident scene. E num acidente deste tipo, os paramédicos são as pessoas mais desejadas. Because they can care less, whose fault the accident is. Por quê? Porque os paramédicos eles não estão preocupados em saber quem é o culpado do acidente. And they not engage themselves in lecture the people about the situation and why it happened. E eles não estão ali para dar uma lição de moral às pessoas que falharam. About the bad driving habits of the people involved. Eles não estão ali para dizer o que eles fizeram de errado com a sua condução. Their task and their goal is to be there to help those in need. A tarefa dos paramédicos é estar ali para ajudar aqueles que precisam de To ajuda. help those who are hurt. Ajudar aqueles que estão feridos. To take care of the wounds. Que estão com chagas, com feridas, com To mazelas. free up those that are trapped, in the middle of the vehicles. Eles estão ali para libertar aqueles que ficaram talvez cobertos com parte do veículo, que estão amarrados, não podem sair. Usually they are trained to give words of encouragement to those in need right there. E de modo geral, os paramédicos, eles são pessoas treinadas para encorajar aqueles naquela situação difícil. Three groups of people. Então são 3 grupos diferentes de pessoas. One group is not involved at all, just watch. Um dos grupos, eles não estão nada envolvidos, apenas estão para observar. Another group, makes the assessment and gives the punishment. Outro grupo, eles veem a situação e dão o castigo à pessoa que é culpada. And another group, their task is just to help the hurting. E o terceiro grupo está ali para ajudar apenas Now, os que estão feridos. Taking this example into the church, let me ask you, in which group are you in? Agora, pegando neste exemplo prático que eu dei e pondo aqui entre nós, em qual destes grupos tu achas que estás? In this world that you are living, are you just a bystander that watch the situation, curious, but you don't care about? Neste mundo onde nós vivemos, será que nós somos aqueles que olhamos para a situação de alguém, mas não nos importamos muito? Are you one of those that likes to, to dig and see the garbage in other people's life and point fingers and blame people? Será que nós somos aqueles que gostam de vasculhar e procurar na vida das pessoas e ver os problemas deles e apontar os dedos? Are you one of those that, that love people? That you don't care which blame it is, which fault it is. You are there just to help those that are hurt with wounds. Take care of the wounds. Give words of encouragement and help them to stand up. Ou será que nós pertencemos ao grupo daqueles que estamos ali para ajudar, não importa a situação da pessoa, mas queremos dar palavras de encorajamento e de ajuda àquela pessoa com necessidade? So my prayer and my hope is that all of us, we are in that group of those that wants to show compassion and share compassion towards people. E eu oro e a minha oração é esta, para que todos nós, sem exceção, possamos ser deste tipo, este terceiro tipo de gente, que tal como os paramédicos, mostram compaixão e estão prontos a ajudar. Out there is too many lost people. They are hurt and they need attention. They need care. They need compassion. They need love. They need words of affirmation and not condemnation.
Porquê? Porque lá fora há imensa gente com necessidade de uma palavra de encorajamento, uma palavra de afirmação, uma palavra, um gesto de cuidado e não de Because condenação. to condemn them, they have already Satan and his demons to condemn them. Porque nós sabemos que o trabalho de Satanás e dos seus demónios é precisamente este, And you condenar. know what? We will never attract new people. We'll never reach the lost people with condemnation and pointing fingers. E podemos ter a certeza que nunca jamais, em tempo algum, poderemos alcançar os perdidos com palavras de condenação. But try to show love and compassion and you will see people they will be attracted to you. Mas tenta, experimenta mostrar um pouquinho de compaixão e de amor e tu vais ver as pessoas a serem atraídas a ti. Let me tell you, the same way I said last Friday that enthusiasm for evangelism it's contagious, compassion is contagious too. E como nós falámos na sexta-feira passada sobre a palavra entusiasmo pelo evangelismo, isto é algo que é contagiante, a compaixão também é alguma coisa que se contagia. First, we need compassion to reach the lost people. Second, we need to put a big effort to reach lost people. E, em segundo lugar, para além de termos compaixão pelos perdidos, precisamos de pôr o nosso tempo, o nosso esforço para alcançar as pessoas. Look with me to verse 3, 4, and 5. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has an hundred sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyful puts on its shoulders. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. When we lose something of value, we will put our effort. We will spend time looking for it. Quando alguma coisa é perdida, nós pomos o nosso esforço, gastamos tempo, investimos do nosso tempo para encontrar isso que foi perdido. Many years ago, myself, Ruth, and Andrea was about 2 to 3 years old at that time. We were spending some vacation in the south of Spain by Malaga, Fuengirola. E há uns anos atrás nós estávamos a passar férias no sul de Espanha. With a Swedish family of friends of us. E estávamos com uns amigos nossos que são suecos. And one evening we were in a patio having dinner in a very busy street in Fuengirola. It's a touristic place. E nós estávamos ali naquela cidade de Fuengirola e estávamos assim numa esplanada ao ar livre. And suddenly Andrea disappeared. E o nosso filho era pequenino e de repente nós olhámos e não demos por ele. Because you know what? Andrea now is a very quiet guy, very calm. But when he was little, oh man, you know, he was worse than all of our kids together. Lots of energy, super hyper kid. E agora ele é um rapaz calmo, mas ele era uma criança muito ativa, com muita energia. So suddenly, where is Andrea? Andrea disappeared in a huge multitude of people going, you know, up and down that street. Lots of patios. E naquela noite, aquelas ruas estavam cheias de gente porque era verão e muita gente na rua e nós não víamos o nosso So filho. we divided our group in small groups and started looking around. One went to one side, another one, another side, trying to look for the kid. E entre nós e os nossos amigos, nós dividimos-nos e fomos para diferentes lugares tentar encontrar o André. And after what seemed an eternity for me, e para mim aquilo que foi quase como uma eternidade. but really it was just a few minutes, 4 or 5 minutes. Mas na verdade foram apenas alguns minutos. I found Andrea inside of a store, very relaxing, looking for toys. E eu fui encontrar o André muito descansadinho da vida dele, numa casa de brinquedos, a mexer nos brinquedos. But you know, here is the point. Andrea, my son, he has lots of value for me. And I was able and willing to do everything possible to find it. Doesn't matter what. E o ponto da história é este. O valor que o meu filho tem para mim é imenso. You know, Eu estava disposto a fazer tudo I didn't até care o for the encontrar. food anymore when I realized that he was lost. Eu não me preocupei com nada mais quando eu dei por falta dele. I just went looking around as I was crazy looking for my son. E eu estava preocupadíssimo procurando onde é que ele estava. When something has value for us and we lost that thing, oh man, we don't stop until we find it.
Então, quando alguma coisa para nós é muito valioso, nós fazemos tudo o que está no nosso poder para encontrar That's isso. why Jesus was saying to those guys, if a shepherd he has 100 sheep, but if he loses one, he leaves the 99 aside and goes after the one. Se um pastor que cuida de ovelhas, ele dá por falta de uma, ele deixa aquelas 99 e vai procurar a outra que está perdida. The same thing happened with that lady that lost one coin. She was, a poor widow. She didn't have too much to survive. E aquela outra senhora, aquela viúva que perdeu aquela moeda, ela fez tudo para encontrar a sua moeda She lost the perdida. coin and she did everything possible. She lights up, lights all over the place to have a good look. She sweeps the floor. She didn't stop until she found E ela the coin. fez tudo o que estava no seu poder fazer, iluminou a casa, varreu o chão todo até poder encontrar aquela moeda. The shepherd, he didn't wait until the lost sheep decided to come back home. O pastor de ovelhas, ele não esperou que aquela ovelha perdida decidisse voltar ao redil. The lady, did not wait for the lost coin to miraculous to turn up. Aquela senhora que perdeu a moeda não esperou que ela miraculosamente aparecesse à sua frente. But you know what? It seems to me that in our Christian lives and in our church, sometimes we do the opposite. Mas parece-me que por vezes nós, na vida cristã, nós fazemos exatamente o oposto que fazem estas pessoas, destas We histórias. tend to wait for the lost to come. Nós tentamos e nós tendemos a esperar que venham ter connosco. We are passive rather active. Tendemos a ser pessoas passivas em vez de estarmos ativos. We are waiting for people to come to Christ instead putting effort to go and reach them with Christ Jesus' message. Nós tendemos a esperar que as pessoas venham a Cristo em vez de pormos o nosso esforço em ir atrás delas And you know what? e levá-las a Jesus. I need to confess before God, which I already did, and I need to confess before you that I understand I have been guilty of doing this. E eu tenho que confessar, já confessei a Deus e tenho que confessar para vocês que eu tenho sido culpado de fazer isto muitas vezes. I want people to get saved, Eu quero e desejo ver pessoas a serem but salvas, I haven't went out searching for the lost with great effort. mas não tenho posto um grande esforço em procurar as pessoas perdidas. We as a church, we want people to come and we pray for new people to come, but we didn't went out putting effort to search for them. E nós também, como igreja, desejamos ver pessoas salvas, queremos que elas venham, mas não temos posto esforço da nossa parte para que isto aconteça. And you know what, church? This needs to change. E esta nossa atitude, ela tem que ser mudada, tem que ser diferente. If you were to reach the lost like Jesus did. Se nós queremos alcançar os perdidos como Jesus alcançou, So, how do we practically practice this principle? Reaching the lost with effort. então como é que nós de forma prática podemos usar este princípio de alcançar os perdidos? What do I need to do in order to in order to be following Jesus' instructions about giving effort for reaching the lost? O que é que eu tenho que fazer de forma prática para esforçar-me para alcançar os perdidos? There are many things that we can and we should do. E na verdade há muitas coisas diferentes que nós podemos fazer. Today I'm just sharing 3 things. E hoje apenas vou compartilhar 3 delas. Compassion, effort, Mostrar compaixão, effort, fazer o nosso esforço and persistence. e ser persistente. But in the next little while, I'm going to be sharing more stuff with you that we as Charisma Congregation should do in order to reach and to retain, the fruit. Lost people, they're going to come to Jesus. Mas nos próximos domingos eu vou compartilhar mais coisas como o que nós devemos fazer para alcançar as pessoas e para conservá-las agarradas a Deus. Almost 3,300 books are out there right now. Já estão lá fora cerca de 3.300 livros destes do iBook. Inside, there is a letter of invitation to present our church and invitation for different activities next month and in December. Dentro deste livro está esta carta com um convite para apresentá-los a esta atividade que nós vamos ter no próximo mês de novembro. So my question is,
And now what? E agora a minha pergunta é, e agora o que é que nós temos de fazer? The books are out there. Now what? Os livros foram já entregues e agora o que é que vem a seguir? Now what you going to do? Agora o que temos nós de fazer? Now how are you going to act when new people start coming? Agora qual vai ser a nossa reação quando começarmos a ver pessoas entrar? Okay, there is lots of things that we should do and we need to do. Há coisas diferentes que nós devemos e precisamos de Again, fazer. like I said, in the next little while, I will be explaining to you and sharing with you a few things that we need to do, things that we need to change in order to accommodate the new people. Como eu já disse, há coisas que nós vamos ter de fazer, mudanças que vão ter que acontecer para que possamos acomodar as But pessoas. there is one thing that we can and we should do right away. Mas uma delas nós podemos e devemos fazer imediatamente. Prayer and prayer and more prayer. E a principal é orar por elas e continuar a orar. E If you want to continuar a orar. reach the lost, we need to pray for them. That's the first thing we need to A do. primeira coisa mais importante para alcançar um perdido é orar por ele. You know what? Another thing we should do to reach the lost, leave the fly alone. It's to spend money to reach them. E a outra coisa que nós temos que fazer é investir algum do nosso dinheiro para alcançá-los. If we are a church that are, decided to reach the lost, the majority of our ministries, they need to be outreach ministries. Focus to reach the lost. E se esta igreja quer ser uma igreja que alcança os perdidos, os nossos ministérios, a maior parte deles tem que ser virados para fora. A big portion of our annual budget needs to be put aside to reach the lost. E uma porção considerável do nosso, do nosso dinheiro tem que ser posto para alcançar as pessoas perdidas. There is lots of churches out there, they have lots of money in the bank and they invest money, in the stock market to make more money. I don't understand why. That's not the goal of the church. That's not the task. The task of the church, all the money that you guys and myself, we bring into the house of God, it's to be put in action to reach the lost, period. E eu sei que há igrejas lá fora que elas têm uma grande conta bancária e investem, fazem investimentos com esse dinheiro deles. Eu não entendo isto. O nosso dinheiro, o vosso e o meu, deve ser investido em alcançar There as is pessoas que estão churches lá in fora. this city, they have millions of dollars in the bank and they don't know what to do with it. Give me the money and I will know what to do with that money. Há igrejas que têm milhares no banco e não sabem o que é que há de fazer com aquele dinheiro. I will not spend millions of dollars building a new church with the cutting edge of technology, with everything, which is good, but you know what? It's a waste of money if you are not reaching the lost. E muitas vezes tanto dinheiro, milhões, são investidos em grande tecnologia e grandes templos. E eu não sei porque se os perdidos não estão a ser alcançados. Because the kingdom of God, it's not made up by these kind of temples, made by brick and cement and wood and no, the kingdom of God, it's made up. The church of Jesus is made up by people. E eu não entendo o pensar de algumas pessoas, porque o reino de Deus não é feito de paredes, não é feito de templos de pedra e de pau. We need a é feito temple de gente. together. That's true. O reino de Deus é feito de pessoas. But does need to be, luxurious. É bom termos um sítio agradável, mas não tem que ser luxuoso. We do need to spend, $40 million or $40 million in a temple. If you can do it with 10,000 and have a great facility to reach the poorest and the lost. Não há necessidade de gastarmos 40 milhões de dólares, podendo gastar apenas 10 mil e usar o resto do dinheiro para alcançar mais pessoas para o reino de So a Deus. church that wants to reach the lost needs to spend a big portion of their budget money in ministries to reach the lost. Então, a igreja que tem como a intenção alcançar os perdidos tem que gastar parte do seu dinheiro para alcançar as pessoas. Mission projects, outreach, evangelism projects. Fazer missões, fazer projetos evangelísticos para alcançar as pessoas. That's what we need. É isso que nós temos de fazer. The church in our days is more concerned with their own well-being, with programs for the church, for the ones they are already in, and they forget the ones that are still lost. Mas eu vejo que as igrejas, de modo geral, estão mais preocupados com o bem-estar de quem já está do que com aqueles que não estão ainda. So let me ask you, do you want to be part of a church that are concerned to reach the lost, or be part of a church that are concerned with their well-being, own well-being?
Então eu quero fazer a pergunta: vocês estão preocupados em alcançar os perdidos ou estão preocupados em conservar aqui o vosso bem-estar? So things needs to change here if you want to reach the lost. Então há coisas que têm que mudar na nossa mentalidade And- se nós queremos de facto alcançar os perdidos. There is the other side of the coin. E há também o outro lado da moeda. Once we reach the lost, Uma vez que os perdidos já foram alcançados, what are we going to do to keep them in the kingdom? o que é preciso fazer para mantê-los no reino de Deus? I asked last Friday, I'm going to ask you again. And I'm not going to speak about, the last 30 years since this church was, planted here, but the last 14 years since I came and be your pastor. Do you have an idea how many people come to this place? How many people came at least once to visit and worship with us? Hundreds, if not dozens, if not hundreds. E eu já não falo nos 30 anos desde que esta igreja foi implantada, mas nos passados 14 anos, desde que eu cheguei aqui, vocês têm ideia das dezenas ou talvez centenas de pessoas que passaram por esta igreja? So my question is, where are they? E eu faço a pergunta: onde é que estão essas pessoas? Why didn't stay with us? Por que é que eles não permaneceram aqui conosco? Did you ever stop to think about those kind of things? Será que nós já paramos para pensar sobre este tipo So de assunto? probably there is stuff that we need to change in order to turn the problem around. Então, muito provavelmente, vai haver muita coisa para mudar There em is nós things that we need to para que as fix. coisas sejam diferentes. Things that we need to fix and change and do it in a different way Há coisas que nós temos que fazer de forma diferente. if we want to keep people. Se nós queremos que as pessoas venham e fiquem aqui. And sometimes it's just, simple things, but effective. E muitas das vezes são coisas até são simples, I mas são remember- eficazes. I remember that during the first 2 years I was here, and the church name was Portuguese Pentecostal Church, and outside the signs they were in Portuguese saying Igreja Portuguesa, Igreja Pentecostal Portuguesa, and the schedule of the service all in Portuguese. During those 2 years, we never received a visitor, an English-speaking person, never in 2 years. E nos primeiros anos que eu aqui cheguei, os anúncios estavam todos em português, não havia nada em inglês, portanto nós não tivemos nenhum visitante em inglês naqueles 2 primeiros When we anos. changed the things, we changed the name, we took the Portuguese out, and we changed the signs, we start having people visiting us. Quando os sinais e o nome da igreja foi mudada, nós começámos a ter pessoas de língua inglesa. Is that true? So, it was a simple thing, but made a difference. Alguma coisa que até foi simples, mas que fez diferença. So we need to stop and think and, realize what's going on. Why are we not keeping the people inside? Então nós temos que parar e tentar entender porquê que as pessoas não permanecem aqui. So that's something that I will be sharing with you in the next little while. A few ideas that I have, and I want your input. I want your feedback too. Because the Bible says it's among the counselors that there is wisdom. Among the different ideas there is wisdom. E eu quero compartilhar com vocês mais algumas coisas nos próximos domingos e quero também receber a vossa opinião, porque a Bíblia diz que é na multidão de conselheiros que há sabedoria. Because we are involved in this project with the White Book. Next, it's the My Hope Canada with Billy Graham, and we don't want to stop to keep reaching them, but we need to get ready and prepared to receive them and take good care of them and make them disciples of Jesus. Porque nós vamos continuar com estas tarefas evangelísticas, My Hope Canadá, e continuamos por aí fora, mas nós queremos saber como guardar as pessoas e queremos receber também a vossa opinião. And to conclude, the third and last thing that we need to reach the lost people, it's persistence. E a última coisa que eu vou compartilhar hoje para saber como alcançar os perdidos é sermos persistentes. Read with me verse 4. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Verse 8. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it?
Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? In both these cases, Jesus not notes specifically that the person continued to seeking after the lost item until find it. E nestas duas parábolas, nestas duas histórias que Jesus que ele partilhou, vemos que a pessoa que perdeu alguma coisa continua o esforço e persistentemente até encontrar o que está perdido. In other words, it seems to me that Jesus was pointing out the persistence that it's needed if we want to get success in reaching the lost people. E Jesus estava aqui a realçar esta questão da persistência que é necessária da nossa parte para alcançar aquela pessoa para Jesus. And you know what? When we are speaking about a sheep that got lost in those hills in Israel, I've been there. I know it's a tough job to go after a lost sheep in those hills. E lá naquelas terras de Israel em que Jesus estava a falar, é difícil um pastor ir atrás de uma ovelha naqueles montes e naqueles vales. É difícil Losing a coin, ovelha. in a floor, in a house, a Jew house in those times, they didn't have hardwood floor or ceramic tile. E When you lose it in the middle of that garbage and dirt, no, it's difficult to find it. E também nas casas judaicas daquela altura do tempo de Jesus, quando alguém perdia uma moeda, o chão deles não era como o nosso, o hardwood. You know, that lady, she needed to put lots of effort to find the lost coin. E aquela mulher, ela teve que ser bastante persistente para poder encontrar a moeda que estava perdida. Some of you that came in from Portugal and from those little towns and villages, you know how it used to be, the floor in those houses. No cement, dirt, okay, all over the place, dark, you know. That's why she needs to light up some lamps around the house and sweep the floor until she finds something. Lots of effort, lots of work. E alguns de nós que viemos lá das nossas casas pobres, sabemos que o chão era difícil, por vezes era só sujo e não havia muita luz dentro de casa. E então tinha que haver muita persistência e fazer o esforço maior para encontrar-se algo que se tinha perdido. The same way to reach the lost, we need to have lots of effort and persistence. Persistence, persistence. De igual maneira, para alcançar a pessoa que está perdida, temos que ser persistentes e persistentes. It's not easy to reach people's heart for them to receive Jesus. Não é muito fácil alcançar logo assim o coração de uma pessoa para ela vir para Jesus. Sometimes, for some people, it takes years and years of persistence until they come to Jesus. E muitas das vezes são precisos talvez anos de persistência But you para know alguém what? vir para Jesus. We need to be persistent. We should give up and be discouraged. E para ser persistente não se pode ser desencorajado e desistir. If a sheep or a coin has lots of value, to keep persisting for searching for them, much more a lost soul for God. E se uma ovelha tem valor para um pastor, e se uma moeda tem valor para uma viúva, então, para Deus, uma alma perdida tem imenso valor. So it doesn't matter how long we have been talking to someone about Jesus, months or even years, keep going. Keep persisting. Então, não importa se estás a falar com alguém já há semanas, ou meses, ou anos, não pares, continua. And if you are not getting any success, please stop for a while and think, am I showing? E se tu vês que não encontras sucesso na tua atividade, no teu alcançar dessa pessoa, para e pensa. Am I presenting Jesus in a right way? Giving a good picture of him? Será que eu estou a apresentar a pessoa de Jesus da forma mais correta? Those are things you need to think about it before keep going.
São coisas que nós temos que, por vezes, que parar para pensar Probably antes de continuar. Changes need to happen in order to get success. Temos que fazer algumas mudanças na nossa forma de lidar com as pessoas. And to conclude, at the end of those verses 5, 7, and 9 and 10, it shows us that in both cases it was a big party. E nós, para concluir, nestas histórias, quando aquilo que estava perdido se encontrou, eles fizeram uma grande festa. When the shepherd found the lost sheep, Quando o pastor encontrou a ovelha perdida, he took it home, ele trouxe-a para casa, he called his neighbors and friends, ele chamou os seus amigos, os seus and he vizinhos, threw up a big party and said, "Let's rejoice with me because I found my lost sheep." e ele fez uma grande festa. Ele diz: vamos alegrar-nos porque encontrei a minha ovelha perdida. That lady, when she found the coin, she went, and knocked the door of her neighbors. Hey, Maria. Hey, Antonia. Hey, Manuela, come and rejoice with me because I found my lost coin. E aquela senhora que tinha perdido aquela moeda, ela bateu à porta das vizinhas e disse: venham, vamos regozijar-nos que eu encontrei a minha moeda perdida. The same thing happened with that father when the son returned back home. It gave orders to his servants, please prepare a big party and kill the fatted calf and let's have a big party and let's rejoice because my son was lost but now he's fine. A mesma coisa aconteceu com o pai daquele filho pródigo. Quando ele voltou aos braços do pai, ele deu ordens para os seus servos prepararem, matarem o bezerro, fazerem uma festa enorme. Let's rejoice. He was lost, but now he's found. Ele disse: vamos regozijar-nos, ele estava perdido, mas ele agora está encontrado. And Jesus finished saying in verse 10, "And in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner that comes home." E Jesus terminou dizendo: da mesma forma, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.